6h34. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 18 de maio do ano de 2023. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que está aí do outro lado, sempre nos fazendo companhia. Agora 6h35, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, quinta-feira, 18 de maio. E agora a gente vai aos destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Petrobras reduz preço e diz que botijão de gás pode cair abaixo de R$100. Mulher é assassinada por namorado em Rio Verde. Polícia Federal deflagra a segunda fase de operação que investiga envio de drogas através de bagagens trocadas. Polícia Militar de Goiás flagra menina de 16 anos com 10 peças de maconha em ônibus interestadual. Plano Safra precisará de R$400 bilhões para custeio e investimentos. STF elege Cássio Nunes Marques como ministro efetivo. Ministério Público do Trabalho e TSE assinam um acordo para coibir assédio sexual eleitoral. Faltam 2 semanas para o fim do prazo do imposto de renda. Advogado é flagrado ao tentar repassar celular a detento em presídio de Quirinópolis. Circuito das Cavalhadas vai passar por 13 cidades em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Petrobras anunciou nesta última quinta-feira uma redução de 21,3% no preço médio da venda do gás liquefeito de petróleo. A medida faz parte do que o presidente da companhia, Jean Paul Prats, classificou como uma nova estratégia comercial de preços da petrolífera para o mercado interno. Desde a quarta-feira, a Petrobras passou a vender o botijão de 13 quilos de GLP às distribuidoras por um valor, em média, R$ 8,97 inferior ao atual. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente ao consumidor final, o botijão poderá chegar às residências pelo preço médio de R$ 99,87. Além da redução do preço do GLP, a nova estratégia comercial da petrolífera também inclui a diminuição dos preços médios da venda do diesel e da gasolina A para as distribuidoras, respectivamente, em 44 centavos e 40 centavos. A redução de preços dos produtos para revenda, no entanto, depende de vários fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e também da revenda. E a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Iraúna, que investiga o tráfico internacional de drogas através da troca de bagagens em aeroportos. A corporação cumpre 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. Segundo a Polícia Federal, essa fase é desdobramento da Operação Iraúna, deflagrada em abril, quando foram cumpridos 6 mandados de prisão de funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de Guarulhos, envolvidos na troca de etiquetas das embalagens de 2 goianas que ficaram presas na Alemanha, mesmo sem envolvimento no crime. Os mandados judiciais foram cumpridos em face de outros 4 funcionários terceirizados do aeroporto de Guarulhos, que também são alvos da investigação pelo possível envolvimento no tráfico internacional de drogas. As investigações estão em andamento para identificar todos os integrantes dessa organização criminosa. A Câmara instala a CPI das Americanas e da manipulação de jogos. Yuri Hudson traz os detalhes dessas CPIs. A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira 3 CPIs diferentes. Entre elas, a que investiga a manipulação de resultados em partidas de futebol brasileiro por meio de sites de apostas. A comissão ganhou ainda mais força após a operação da Polícia Federal na semana passada em Goiás, que mira essa manipulação. O presidente do colegiado, Júlio Arcor Verde, do PP, afirmou que a CPI tem uma missão. Isso tem que ser esclarecido e os responsáveis têm que ser severamente punidos, meu segundo vice-presidente. A CPI é oportuna e surge como instrumento que facilitará a elucidação desses fatos.
O relatório ficará por conta do deputado Felipe Carreiras, do PSB, que foi o autor do pedido de criação da CPI das apostas. Segundo ele, dirigentes, empresários e jogadores que estiverem envolvidos serão alvos da comissão. Que essa CPI vai dar resultado e vai banir esse tipo de crime. E vamos também exigir que o mais rápido possível exista uma legislação, uma regulamentação e leis que protejam uma atividade econômica que funciona em vários países do mundo, que é a atividade de apostas. Outra CPI instalada é das lojas americanas. A comissão vai investigar as inconsistências contábeis na ordem de 40 bilhões de reais na empresa. O presidente do colegiado, Agostinho Ribeiro, do Republicanos, afirmou que um dos objetivos da CPI é aperfeiçoar a legislação para que casos do tipo não voltem a acontecer. A consciência de não desestabilizar a economia do nosso país, precisa ter um ambiente de negócios equilibrado, mas nós não podemos admitir, qualquer tipo de fraude, deputado Diego Coronel, que possa arranhar a imagem do nosso país, a imagem do Brasil, no que diz respeito à nossa economia. Mais uma CPI criada nesta quarta foi a do MST, que vai investigar as invasões de terra. Só neste ano foram mais de 30. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora, 6h41, e uma mulher de 41 anos foi morta com facadas desferidas pelo namorado em Rio Verde, aqui na região sudoeste do estado. Preso em flagrante, o autor do feminicídio disse ter agido por ciúmes. A vítima, identificada como Maria de Lourdes Fagundes Oliveira, foi encontrada caída na calçada da residência em que morava, no bairro Martins, na noite da segunda-feira. Com várias perfurações de uma arma branca pelo corpo, a mulher chegou a ser socorrida, mas morreu poucas horas após ser levada para um hospital da cidade. Com informações repassadas por testemunhas, militares da Companhia de Policiamento Especializado CPS chegaram até a residência do provável autor. Quando abordado, o suspeito, que tem 57 anos, estava com as roupas sujas de sangue, confessou o crime e entregou aos policiais a faca que usou para matar a namorada. Em depoimento prestado na delegacia, ele disse que agiu por ciúmes após chegar na casa de Maria de Lourdes e vê-la acompanhado de um adolescente de 14 anos. O assassinato em Rio Verde eleva para 25 o número de feminicídios registrados somente este ano em Goiás. E uma jovem de 16 anos foi flagrada levando 10 peças de maconha na mala em um ônibus de transporte interestadual, nesta quarta-feira, na região sudoeste de Goiás. A menor receberia o valor de R$ 1.500 pelo transporte da droga de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até a cidade de Paraíso, no Tocantins. De acordo com o Comando de Operações de Divisas de Goiás, a droga foi encontrada depois de uma abordagem no combate ao tráfico interestadual. A menina foi encaminhada para o Conselho Tutelar da cidade de Caçu, em Goiás, e depois foi conduzida pelos policiais à delegacia junto com as drogas, para que as devidas providências fossem tomadas. A jovem retornou para a família e responderá por conduta análoga ao crime de tráfico de drogas. A maconha foi apreendida pela delegacia de Jataí, onde passará por perícia. Calcula-se que o prejuízo para os criminosos foi da ordem de R$21 mil. E o governo do estado lança um aplicativo para que a mulher vítima de violência ou em situação de perigo peça socorro à polícia de maneira discreta e possa ser atendida com rapidez. Confira os detalhes dessa novidade com Juliana Carnevale. As mulheres de Goiás contam agora com mais um reforço para a segurança. É o aplicativo Mulher Segura. O lançamento da ferramenta, que teve a participação da primeira-dama do estado, Gracinha Caiado, se junta a outras medidas já em vigor, como o Pacto pelo Fim da Violência contra a Mulher, a criação da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, o protocolo Todos por Elas em bares e restaurantes, além da expansão do Batalhão Maria da Penha para todos os 246 municípios goianos. Por meio do aplicativo, a mulher em situação de perigo pode pedir ajuda, acompanhar o deslocamento da viatura e ter sua localização compartilhada com os policiais. A delegada Ana Elisa Gomes Martins, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, ressalta a importância do aplicativo no combate à violência contra a mulher.
Esse aplicativo ele é uma ferramenta de extrema importância, né? Entre tantas outras que a segurança pública vem oferecendo para as mulheres em situação de violência. Ele anda na mesma velocidade aí da evolução, né, do mundo digital. Hoje nós sabemos que todas nós, mulheres, pessoas que vivem em sociedade, têm acesso a um telefone celular, um smartphone, e o aplicativo ele vem somar com certeza a essas outras ferramentas, a essas outras políticas públicas. E o mais importante, né, foi feita, elaborada e pensada pela segurança pública, para que a segurança pública possa dar a resposta imediata que a mulher necessita. O aplicativo está disponível gratuitamente para aparelhos com sistema Android e iOS. Ele conta com login autenticado para todas as mulheres, acionamento de emergência para casos de violência e ainda sistema de georreferenciamento para a localização mais precisa do chamado. Para usar o aplicativo, primeiro é preciso fazer um cadastro e autenticação de acesso. Na tela principal, há um botão de solicitação de ajuda. Com acionamento pela mulher, um atendente confirma a ocorrência e uma viatura policial é enviada para o atendimento emergencial. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, agora 6h46. E no duelo dos dois únicos invictos do Brasileirão, Palmeiras abriu o confronto contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil com uma boa vantagem, 3-0 no Allianz Parque, em São Paulo. O time de Abel Ferreira se aproveitou de 2 gols marcados no início do confronto por Rafael Veiga e Bruno Tabata para encaminhar o triunfo, que foi confirmado na segunda etapa com um gol de Richard Rios. O tricolor de Juan Vojvoda, que não era derrotado desde 29 de março, reclamou da marcação do pênalti a favor do Verdão no começo da partida e agora terá bastante trabalho para o jogo de volta, que vale uma vaga nas quartas de final. Palmeiras e Fortaleza voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 31 às 19 horas no Castelão. No fim de semana, pelo Brasileirão, Verdão e Leão vão entrar em campo no sábado às 18h30, os cearenses contra o América Mineiro em Belo Horizonte e os palmeirenses encaram o Santos às 21 horas na Vila Belmiro. E o Manchester City atropela o Real Madrid e vai à final. Daniela Esperon é quem conta a história desse jogo. A final da Liga dos Campeões está definida e será entre Manchester City e Inter de Milão. Em um jogo eletrizante na Inglaterra, o City atropelou o Real Madrid 4-0 e vai agora em busca do título inédito. E experiência no comando técnico tem, já que Pep Guardiola vai disputar a sua 4ª decisão de Liga dos Campeões e tenta o seu 3º título. A fase do City está de preocupar o adversário, já que o clube está invicto a 23 jogos na temporada. Na Liga dos Campeões, fechou a fase de grupos com uma das melhores campanhas, líder do grupo G, e depois ainda eliminou clubes como o Bayern de Munique e agora o todo-poderoso Real Madrid. Manchester City e Inter de Milão fazem a grande final no dia 10 de junho em Istambul. Agência Rádio Web com informações da Liga dos Campeões, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48 agora. O Plano Safra 2023-24 precisará aproximadamente de 400 bilhões de reais para custeio e investimento da produção agropecuária. Foi o que avaliaram nesta quarta-feira os participantes de debate na Câmara dos Deputados. O montante é 17% maior do que o previsto para a safra 2022-23, que segue até o próximo dia 30 de junho. O secretário adjunto da Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Wilson Vaz de Araújo, disse que a previsão do governo para o Plano Safra se alinha às da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e também da Organização de Cooperativas Brasileiras, mas poderá faltar dinheiro. No debate, a CNA apontou a necessidade de 404 bilhões de reais no próximo Plano Safra. A OCB, 410 bilhões. Desse total, 70% deveriam ser destinados ao custeio e à comercialização
e os 30% restantes cobririam os investimentos. O subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, informou que o Plano Safra 23-24 ainda está em fase de elaboração, após as sugestões de vários setores. O valor será fechado nos próximos dias e a proposta do governo será anunciada em junho. O debate foi realizado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural por sugestão do deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Ele disse que após o envio do orçamento da União pelo governo em agosto, o Congresso poderá fazer ajustes nos recursos públicos para a agropecuária. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente Lula disse que a Petrobras está abrasileirando os preços dos combustíveis e do gás. Isso dá um susto na gente, né? Que esse negócio, abrasileirar qualquer coisa acaba não dando certo, estourando de algum lado. Talvez estoure dos dois lados, da Petrobras e do consumidor. Porque ficou imprevisível agora. O preço se tornou político, se tornou decisão de governo e não mais decisão técnica da Petrobras. Não é mais previsível porque não adianta examinar a cotação internacional do petróleo que a gente não vai saber se o combustível aqui vai ficar barato ou vai ficar caro. Aqui na Europa, por exemplo, depende da cotação internacional, óbvio, né? É uma oscilação de acordo com o mercado. Teve guerra, ficou lá na Ucrânia, petróleo russo, né? Isso encareceu. Então, e se as refinarias daqui não reajustarem seus preços, elas vão quebrar, vão à falência, aí não vai ter gasolina, nem gás de cozinha, nem diesel, né? Aqui, principalmente, é o diesel, né? Que, sei lá, 90% talvez de uso do diesel. É de cabeça que eu estou dizendo isso. Mas é um perigo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o preço. É o que acontecia no governo Dilma, agora é a Dilma 3. Era um preço demagógico, populista, e quase quebrou a Petrobras. A Petrobras não quebrou porque o Tesouro Nacional, ou seja, os seus impostos, seguraram. Porque não foi só isso, foi a corrupção também, né? Que a Lava Jato apurou, que Deltan Dallagnol apurou, chefiando aquela equipe. E agora Deltan Dallagnol perde o mandato. Perde o mandato a posteriori, né? Porque quando ele pediu o registro da candidatura, o PT, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Verde, entraram com uma ação tentando evitar o registro da candidatura. O Ministério Público Eleitoral disse não tem problema nenhum, ele pode ser. A Justiça Eleitoral do Paraná disse a mesma coisa, não, vou registrar. Aí registrou, ele concorreu, recebeu quase 345 mil votos. Ou seja, estão caçando 345 mil votos de eleitores paranaenses que escolheram Deltan para representá-los na Câmara dos Deputados. Porque estão caçando o registro a posteriori, com fato consumado, a eleição consumada. E ele já assumiu há um bocado de tempo, fevereiro, março, abril, 3 meses e meio. E já saiu, tem que sair, porque já é instância de recurso. Está saindo, porque o PT, o Partido Comunista, o Partido Verde recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral e por unanimidade votaram em 1 minuto. Inclusive os 3 do Supremo, Nunes Marques, Carmen Lúcia e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aprovando o relatório do ministro Benedito Gonçalves, aquele que tem intimidade com Lula, que foi denunciado por Deltan. Lula cumprimenta dando tapinhas na bochecha. E ele alega o seguinte, que Deltan tentou burlar a lei da ficha limpa da inelegibilidade, porque ele já tinha recebido uma advertência, que era a primeira instância, depois uma censura, que é a segunda vez, depois, na terceira, ele seria fatalmente exonerado e enquadrado na lei da ficha limpa. Mas ele pediu para sair, renunciou ao cargo para evitar isso. Ora, legítima defesa dele, porque era uma questão administrativa, que ia morrer se ele não fosse mais Ministério Público. Estava no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas então ele foi punido por algo que não se consumou lá na frente. Foi-lhe tirado o mandato de um registro de candidatura que já estava consumado, já tinha havido a eleição.
E agora foi punido por algo que ainda não aconteceu. Isso o Spielberg botou no filme com o Tom Cruise, Minority Report, a nova lei. Foi o que aconteceu. Ele vai recorrer para o Supremo, mas não vai adiantar nada. E o Eduardo Cunha, valendo do seu tempo no Legislativo, diz que o próximo vai ser Sérgio Moro. Vingança aí que está havendo. Bom, e só para encerrar, o Supremo marcou para o dia 26, é do interesse de muita gente, um julgamento que pode afetar vaquejada e coisas semelhantes, né? Atenção, Goiás, São Paulo, os 2 Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, Nordeste, o Brasil inteiro. A Constituição diz que não é considerado crueldade aos animais os desportos que usam animais com base na cultura. E o Fórum Nacional de Proteção Animal está entrando no Supremo, e o Supremo marcou para o dia 26, então, o julgamento disso. O julgamento se vale ou não vale um artigo da Constituição de Lisboa. Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E restam 2 semanas para acabar o prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2023. De acordo com a previsão da Receita Federal, quase 15 milhões de contribuintes ainda não entregaram os dados. A Receita espera entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações. Até às 16h36 da terça-feira, o fisco havia recebido 24 milhões e 700 mil prestações de contas. Os contribuintes terão até 31 de maio às 23h59 para enviar os dados. Caso contrário, haverá pagamento de multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Quem precisar declarar tem de baixar o programa para preencher os dados e encaminhá-los à Receita Federal. É possível fazer o procedimento pelo computador no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celular ou tablet, e pelo ECAC, o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. 7:06. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, indicou nesta quarta-feira que o governo do presidente Lula não pretende voltar com a contribuição provisória sobre movimentação financeira CPMF. Ele criticou o primeiro secretário da Receita Federal do governo anterior, Marco Sintra, que trouxe a discussão na época. A contribuição é uma taxação sobre movimentações bancárias. Depois de experiências iniciais na forma de imposto provisório, a contribuição foi instituída em 1996, sendo cobrada no ano seguinte com o objetivo de direcionar a arrecadação para a área da saúde. A contribuição foi prorrogada diversas vezes, mas o Congresso decidiu suspender o imposto em 2007. Entre os anos em que existiu, a contribuição arrecadou 223 bilhões de reais. 7:06. E o Brasil sobe em ranking de combate à violência sexual infantil. Quem traz os detalhes é Alexandre Figueiredo. Divulgado na terça-feira, o índice Fora das Sombras, da divisão de pesquisas da publicação britânica The Economist, aponta que o Brasil melhorou sua posição no ranking, que avalia o combate à exploração e ao abuso sexual infantil em 60 países, tornando-se o país mais bem colocado da América Latina e do Caribe. Apesar disso, o país está atrás de nações como Turquia, Taiwan e Vietnã no item prevenção, que analisa leis de proteção e políticas que coibam esse tipo de violência. Diretora do Centro de Estudos Integrados da Infância, Adolescência e Saúde, o CIAS, e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, Evelyn Eisenstein, indica o que está em falta nas ações de combate à violência sexual infantil no país. O maior desafio do Brasil é o que eu chamo um guarda-chuva de políticas públicas de prevenção de riscos da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos falando a nível de governo federal, mas também a nível estadual e a nível municipal. Todas as cidades deveriam ter não só um conselho tutelar ativo, mas políticas públicas de prevenção dos riscos. Um dado que reforça essa dificuldade está presente no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. De acordo com o estudo,
76% dos estupros sofridos por crianças e adolescentes de até 13 anos ocorreram dentro de casa. Para a médica pediatra, a falta de denúncias dificulta o combate mais efetivo. Ainda existe pouca denúncia. As pessoas têm medo. É necessário não só denunciar, mas punir o agressor. E precisa criar o leque do que nós chamamos os centros de atendimento psicossocial e familiar no Brasil todo. De acordo com a organização Childhood Brasil, responsável pela versão nacional do índice, estima-se que cerca de 400 milhões de crianças e adolescentes sejam vítimas de violência sexual em todo o mundo. Nesta quinta-feira, no Brasil, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data integra a campanha do Maio Laranja, que marca ações para alertar sobre a gravidade do tema. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. E um advogado foi flagrado tentando repassar um celular para um detento que cumpre pena por roubo no presídio de Quirinópolis, aqui na região sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na terça-feira, durante realização de atendimento jurídico entre o profissional e o cliente por meio do parlatório, conversa via interfone. Segundo a 6ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a interceptação do celular foi feita na finalização do atendimento jurídico. O advogado de 28 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade. Procedimentos administrativos internos abertos para aplicação das sanções disciplinares ao detento destinatário do material, conforme determina a lei da execução penal. A ocorrência foi acompanhada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Quirinópolis. E o Circuito Cavalhadas 2023 foi lançado nesta segunda-feira pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. A solenidade contou com a presença de representantes de 15 municípios participantes no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O Circuito das Cavalhadas contempla 15 cidades, sendo 13 que terão os festejos e outras 2 que serão preparadas para o resgate do evento no ano que vem. O governo do estado, por meio da Secult, investirá 3 milhões de reais para a realização das cavalhadas, uma das mais importantes manifestações culturais do estado. A tradição será resgatada no município de Lusiânia, que passa a integrar o roteiro neste ano, juntamente com os municípios que já realizam as festividades em 2023, incluindo a cidade de Goiás. Além disso, mais 2 cidades goianas, Silvânia e Niquelândia, entrarão no circuito em 2024. E a Secult já trabalha com ações e estudos para resgatar a tradição nesses municípios. 7h11 e o governador Ronaldo Caiado se reuniu com o ministro da Justiça para buscar recursos e discutir parcerias com o governo federal na segurança pública goiana. A reportagem é de Lucas Xavier. O governador Ronaldo Caiado se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em Brasília, e tratou de demandas da área de segurança pública. Em pauta, mais recursos e parcerias para a segurança pública em Goiás. Um dos principais assuntos foi a desburocratização dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O governador avalia que a reunião foi excelente e lembrou que o documento deu celeridade para que os estados possam utilizar os recursos. Os resultados foram excelentes, até porque, diante de uma portaria que ele assinou, hoje a tramitação passa a ser muito mais simples, a burocracia, posso dizer que foi quase que anulada, e como tal, esse fundo hoje que o estado de Goiás tem, nós teremos mais celeridade para poder utilizá-lo. Dentre as demandas de Goiás, o governador destaca que solicitou a Flávio Dino que um helicóptero apreendido, que antes era usado pelo narcotráfico, seja colocado a serviço da Polícia Militar de Goiás. Caiado enumerou ainda outras demandas discutidas com o ministro da Justiça, como, por exemplo, a construção de um novo presídio de regime semiaberto em Aparecida de Goiânia. Além disso, tivemos também o compromisso do senhor ministro de que vai dar celeridade numa demanda nossa em um helicóptero que está apreendido, que servia ao narcotráfico, e nós estamos solicitando para a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás, como também na parte específica de fornecimento de aparelhos sofisticados na identificação de exames toxicológicos, que nós precisamos muito da Polícia Técnico-Científica no nosso estado de Goiás.
Em relação à penitenciária do semiaberto em Aparecida, ele ficou de encaminhar a uma pessoa especializada nessa área aqui no Ministério para acompanhar o secretário de Segurança Pública e poder dar uma resposta o mais breve possível nessa construção ali em Aparecida do semiaberto. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. E Grêmio e Cruzeiro protagonizaram um belo espetáculo na noite dessa quarta-feira na Arena pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi disputada intensa, bem jogada e com 2 golaços. Bruno Rodrigues, aos 8 minutos da primeira etapa, acertou um chutaço no ângulo de Gabriel Grandô. Luiz Soares, aos 33 da etapa final, mandou de trivela e mandou na gaveta de Rafael Cabral. As duas equipes tiveram bons momentos no jogo. A partida da volta está marcada para o dia 31 de maio, quarta-feira, às 20 horas no Maracanã. Antes, o Grêmio volta a campo no domingo, às 18h30, na Arena, contra o Internacional. O Cruzeiro, por sua vez, joga na segunda-feira, às 20 horas, contra o Cuiabá, no Independência. E Santos e Bahia empataram em 0-0 também na noite de ontem na Vila Belmiro pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na etapa inicial, o placar não foi alterado graças às defesas milagrosas de João Paulo do Peixe. Mas no segundo tempo, o 0 prevaleceu porque os adversários pouco fizeram com a bola e Marcos Felipe, o goleiro do Tricolor, fez uma linda defesa nos acréscimos. Está tudo aberto para o jogo de volta em Salvador. Na partida de volta, no dia 31 de maio, às 19 horas, na Itaipava Arena Fonte Nova, quem vencer avança às quartas de final da competição. Em caso de novo empate, a decisão na vaga será por pênaltis. O Santos volta a campo no próximo sábado, às 21 horas, para o clássico com o rival Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Brasileirão. E já o Bahia joga no sábado, às 16 horas, contra o Goiás, na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. O mercado físico do boi gordo voltou a registrar preços enfraquecidos nesta quarta-feira. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios volta a sugerir pela continuidade desse movimento nos próximos dias, uma vez que a oferta ainda é expressiva, em especial de fêmeas no centro-norte brasileiro. Esse movimento tem se acentuado em maio em função do desgaste das pastagens em um momento de redução de chuvas e queda de temperaturas. Essa combinação climática reduz a capacidade de retenção do pecuarista, levando ao auge da safra do boi gordo. Nesse ambiente, os frigoríficos conseguem conforto para posicionar as escalas de abate, é o que falou Iglesias. Os preços da carne bovina voltaram a cair no mercado atacadista. A oferta de carne proveniente do centro-norte brasileiro acentua o viés de queda em São Paulo e em outras regiões deficitárias em produção de derivados do abate, a exemplo de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. A expectativa é de continuidade desse movimento no curto prazo. O quarto traseiro foi precificado a R$ 19,10 por quilo, uma queda de 10 centavos. O quarto dianteiro foi cotado a R$ 13,80 por quilo, uma queda de 20 centavos. 7h16. E o tratamento de sementes ajuda no combate aos nematóides. Quem traz essa novidade é Rafaela Martinez. A incidência de nematóides nas plantas é um dos desafios para o produtor rural. Dados da Sociedade Brasileira de Nematologia mostram que as perdas na cultura de soja podem ser superiores a 50%, enquanto em milho chegam em 35%. O uso de produtos como nematicidas biológicos podem ajudar a evitar prejuízos e contribuir com a produtividade e rentabilidade da lavoura. O engenheiro agrônomo Dante Queiroz, líder do portfólio de tratamento de sementes da Corteva AgriScience, traz mais detalhes sobre os cuidados que o agricultor deve ter e quais as principais espécies de nematóides que trazem prejuízos para as plantações. São os nematóides das galhas, os nematóides de cisto e os nematóides das lesões radiculares. São vermes que parasitam as plantas, dificultando a absorção de água e de nutrientes, além de possibilitar a entrada de fungos e bactérias, interrompendo dessa forma o desenvolvimento dessas culturas. Para isso, é importante que o produtor rural faça um tratamento de sementes completo e, se possível, com nematicida biológico, pois ele oferece uma proteção eficiente logo no início do estabelecimento da cultura, mas também
se estendendo por todo o estágio vegetativo da planta. De acordo com o especialista da Corteva AgriScience, além de proteger as plantas dos ataques desta praga, o nematicida biológico ajuda na rápida germinação e na restauração do solo. Ele contém uma bactéria que coloniza a raiz da planta, formando assim uma proteção natural contra os nematóides. E o uso dessa solução faz com que as bactérias se desenvolvam junto com a planta, protegendo-o assim durante todo o seu estágio vegetativo. Ou seja, a raiz da planta vai crescendo e a bactéria também vai se multiplicando, mantendo esse filme de proteção, acompanhando o desenvolvimento da cultura. O especialista reforça ainda que os produtos biológicos podem contribuir com o sistema produtivo ambientalmente responsável. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martins. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19 agora. E reeleito para o segundo mandato para presidente da Assembleia Legislativa de Goiás nesta terça-feira, com apenas 100 dias do primeiro mandato, Bruno Peixoto quer maior proximidade com prefeitos, vices e vereadores. Por isso, determinou a criação nas dependências da casa de um espaço para recepcioná-los. O local chama Centro de Apoio às Prefeituras e Câmaras Municipais e o Bloco C do térreo no Palácio Maguito Vilela. A inauguração foi feita nesta quarta-feira, com a participação de vários deputados estaduais, prefeitos e vereadores. A iniciativa de Peixoto foi comemorada pelo presidente da União dos Vereadores de Goiás. Presente na cerimônia, representando a Federação Goiana dos Municípios, a prefeita de Alvorada do Norte, Holanda Moreira, classificou o ponto de apoio como um momento histórico para o estado. E dados do IBGE mostram que o comércio goiano teve alta nas vendas no mês de março. A matéria é de Eduardo Bernardo. Dados da pesquisa mensal do comércio do IBGE apontam que o setor de comércio varejista goiano apresentou crescimento de 1,1% em março de 2023 e fechou o primeiro trimestre com alta de 1,2%. O aumento foi puxado pelas vendas de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, além de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Devido ao aumento de 19,3% no volume de vendas de veículos, motocicletas, partes e peças, o comércio varejista ampliado apresentou alta de 2,8% em março. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, 7h26, e o STF elegeu ontem o ministro Cássio Nunes Marques como um dos 7 membros efetivos do Tribunal Superior Eleitoral na vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou no mês passado. O primeiro escolhido do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Supremo era o ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2021, com um mandato de 2 anos. A eleição foi apenas praxe, já que o STF tem 3 vagas de titulares e 3 de suplentes na Corte Eleitoral, e os integrantes seguem o critério de antiguidade. Como de costume em escolhas desse tipo, Nunes Marques recebeu 9 dos 10 votos. Ele votou em André Mendonça, o novato do Supremo, para não votar em si mesmo. Com 16 votos favoráveis, o deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, foi eleito para presidir a CPI do MST. Os parlamentares também fecharam um acordo para que Ricardo Salles, do PL de São Paulo, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, seja o relator da comissão na Câmara. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, tentou barrar a indicação de Salles. Segundo ela, o deputado responde por prevaricação e corrupção quando estava à frente do Ministério do Meio Ambiente e por isso não poderia ser responsável pelo relatório da comissão. O pedido foi indeferido pelo presidente da CPI. A mesa diretora ainda é composta pelo primeiro vice-presidente Kim Kataguiri, do União de São Paulo, o delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, e Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, que serão o segundo e terceiros vice-presidentes. No início da legislatura, Zuco, Salles e Kataguiri haviam apresentado o requerimento para a instalação da CPI. Depois, os deputados unificaram a solicitação em um documento assinado pelo recém-eleito presidente da comissão. 7h28, e o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral assinam um acordo para coibir assédio eleitoral. Os detalhes nós vamos conferir nessa matéria de Janaína Oliveira. O Ministério Público do Trabalho, MPT,
e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, assinaram um acordo de cooperação técnica nesta terça-feira em Brasília, com o objetivo de coibir o assédio eleitoral. O acordo prevê a troca de informações sobre irregularidades relacionadas ao tema no ambiente de trabalho. Além disso, o documento permite a realização de campanhas de sensibilização e conscientização e operações conjuntas de combate à prática. Durante a assinatura do acordo, o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos, destacou que a parceria visa garantir o direito ao voto livre e secreto. Acordamos em combater o assédio eleitoral no meio ambiente do trabalho para prevenir e reprimir condutas que atentem contra a dignidade trabalhadora e do trabalhador e suas convicções pessoais, políticas, filosóficas ou eleitorais, capazes de violar o direito à livre escolha do voto. Solidários também nos unimos, TSE, Ministério Público do Trabalho, realizamos o nosso propósito de juntos, construímos uma sociedade livre, justa e solidária, constituída com todo mundo livre em seus pensamentos, ciência do direito ao voto livre e secreto, como a Constituição Federal prevê. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ressaltou que o assédio eleitoral é uma grande ameaça à democracia e comparou a prática ao crime organizado. É uma prática absolutamente semelhante à do crime organizado. É ameaçar as pessoas a votar em determinados candidatos sob pena de perder o seu emprego, sob pena de não ter mais como subsistir e garantir a subsistência da sua família. O acordo entre o MPT e o TSE para coibir o assédio eleitoral surge diante da enorme quantidade de casos ocorridos nas eleições do ano passado. Segundo dados do MPT, a instituição recebeu 3.477 denúncias sobre o tema, envolvendo 2.472 empresas e instituições públicas. Foram firmados 418 termos de ajuste de conduta TACs e ajuizadas 82 ações civis públicas. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. 2 irmãos empresários foram presos em Goiás, suspeito de matar um homem em Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os suspeitos estavam fugindo para o estado do Pará quando foram presos em Porangatu, na região norte de Goiás. Os irmãos, 2 homens de 24 e 29 anos, foram abordados pela PRF quando conduziam a caminhonete. De acordo com os policiais, durante a abordagem, os irmãos informaram que não tinham a documentação do carro. Segundo a polícia, ao consultarem a placa do veículo no sistema da Polícia Rodoviária Federal, os policiais que estavam na abordagem identificaram que o veículo era procurado no município de Três Marias, Minas Gerais, por ter sido usado em homicídio na última sexta-feira. Após compartilharem informações sobre os suspeitos com a Polícia Civil de Minas Gerais, a PRF informou que os homens foram identificados e que já eram procurados pela Polícia Mineira. Ainda segundo a PRF, após serem identificados, os irmãos confessaram aos agentes que participaram da morte de um homem e que estavam fugindo para o estado do Pará, local onde atuam como empresários rurais. Durante a confissão, um dos irmãos informou que jogou a arma utilizada no crime no Rio São Francisco. 7h32 e o programa do governo estadual garante a alfabetização de quase 300 mil crianças. Vamos conferir esse detalhe com o Marcelo Tavares. O governo de Goiás realizou desde 2021 um investimento de 58 milhões de reais em alfabetização. O objetivo é garantir que todas as crianças matriculadas na rede pública estadual saibam ler e escrever até o 2º ano do ensino fundamental. Como resultado, quase 300 mil estudantes foram atendidos e o índice de proficiência avançada saltou de 49% para 56% em um ano. Os números são referentes ao programa Alfa Mais Goiás, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, que foram apresentados ao governador Ronaldo Caiado. A secretária de Educação, Fátima Gavioli, destaca a importância da iniciativa. O Alfa Mais Goiás é um modelo que nós trouxemos do Ceará, é um pacto que foi feito com 246 prefeitos e nós trabalhamos em regime de colaboração com os prefeitos, com os secretários municipais de educação. Hoje nós já conseguimos enxergar aqui a alfabetização em Goiás, ela está avançando. Dentro de um ano,
foi possível ver que o mapa vai deixando de ser amarelo e passando a ser verde, que é a cor ideal, que é a cor que a gente realmente quer trabalhar com ela, porque ela representa toda criança alfabetizada na idade certa. A secretária ressalta ainda os efeitos da alfabetização na vida das crianças. Criança bem alfabetizada, uma criança que lê, que interpreta, que é uma criança que tem mais facilidade na vida, sabe, no médio, na faculdade, no emprego, no trabalho. Então, assim, com certeza o processo de alfabetização, falando assim, a grosso modo, é um alicerce de uma casa bem construída, bem estruturada. Inédita, a iniciativa atende os 246 municípios goianos e já distribuiu 350 mil livros, 144 mil kits escolares e 13 mil literários, além de 40 mil livros para professores. O programa Alfa Mais Goiás ainda ofereceu formação a 3 mil gestores educacionais e o pagamento de 852 bolsas aos profissionais envolvidos. As ações são inspiradas em um projeto semelhante desenvolvido no estado do Ceará. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. E uma vitória com dedo do técnico Dorival Júnior. Com gols de Luciano e Marcos Paulo acionados aos 21 minutos do segundo tempo, São Paulo pôs fim a uma invencibilidade de 1 ano e 3 meses do Sport na Ilha do Retiro e 100% de aproveitamento nessa temporada com uma vitória. Porém, antes da partida de volta da Copa do Brasil, as duas equipes têm compromissos já no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, pela 7ª rodada da Série A, o São Paulo recebe o Vasco às 18h30 no Morumbi. O Sport também no sábado recebe o Botafogo de São Paulo às 16 horas na Ilha do Retiro pela 7ª rodada da Série B. Com o resultado, o tricolor paulista larga com uma boa vantagem no confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E com Paulinho decisivo, o Atlético Mineiro derrotou o Corinthians por 2-0 na noite dessa quarta-feira no Mineirão, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo dominou, jogou quase toda a partida no ataque e se impôs sobre um Corinthians que pouco apresentou. Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, o Galo contou com Paulinho, autor dos 2 gols, para construir o triunfo em casa. Atlético e Corinthians voltam a se enfrentar no dia 31 de maio às 21h30 na Neoquímica Arena em São Paulo. O Galo pode perder por um gol de diferença que avança às quartas de final. Uma vitória corintiana por 2 gols de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h36. O mercado brasileiro da soja segue travado, com reportes pontuais de negócios. Os preços caíram nesta quarta-feira, acompanhando o movimento de Chicago. Os produtores seguram seu produto, ainda que com medo de novas quedas. Os negócios registrados são de mão para a boca, com as melhores ofertas com vencimento mais à frente em julho ou agosto. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta com preços em queda. O mercado acompanhou o fraco desempenho dos produtos vizinhos. Trigo e milho caíram na perspectiva de renovação de acordo do corredor de exportação no Mar Negro. O cenário fundamental segue pressionando as cotações. Pelo lado da oferta, a expectativa é baixista. O mercado ainda assimila os números divulgados na sexta-feira pelo Departamento de Agricultura americano. Além disso, a preocupação com a economia chinesa, o que poderia determinar um desaquecimento da demanda pela oleaginosa. 7h37, atenção pecuaristas, a declaração de rebanhos e vacinação contra a raiva continuam sendo obrigatórias. Confira os detalhes com a Juliana Carnevale. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, alerta os pecuaristas goianos sobre a necessidade de continuar cumprindo as medidas sanitárias estipuladas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que garantem a retirada definitiva da vacinação contra a febre aftosa em Goiás. Uma delas é a declaração de todos os animais existentes na propriedade, o que deve ser feito até o dia 16 de junho em meio eletrônico via Cidago, que pode ser acessado no site agrodefesa.go.gov.br. A declaração de rebanho é de fundamental importância para que o Serviço Veterinário Oficial possa continuar implementando medidas de prevenção e controle de doenças. O objetivo é evitar que haja retrocesso sanitário, visto que Goiás já se encontra em processo de transição para a zona livre de febre aftosa sem vacinação.
Também neste mês de maio, a vacinação contra a raiva de herbívoros é obrigatória em 119 municípios goianos classificados pela Agrodefesa como de alto risco para a doença. Devem ser vacinados bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, equinos, asininos e muares de todas as idades. Também é obrigatório fazer a declaração de vacinação. A previsão da Agrodefesa é que sejam imunizados 15 milhões de animais contra a raiva. Os produtores que deixarem de vacinar os animais contra a raiva no prazo estabelecido para a campanha serão penalizados com multa de R$ 7,00 por animal não vacinado. Aqueles que não declararem o rebanho vão receber multa de R$ 300 por propriedade. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h39. Bom dia, estamos chegando com as informações locais, trazendo para você o resumo do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também Polícia Civil dessas últimas 24 horas. Agora 7h39. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Corpo de Bombeiros, um total de 15 atendimentos, a gente vai para 3 destaques. O primeiro deles, um acidente de trânsito envolvendo carro e moto, isso foi por volta de 8h08 da manhã de ontem, na primeira avenida, cruzamento com a 4ª, no centro, semáforo. No acidente colidiu uma Bravax e um veículo, um GM Onix, vitimando uma pessoa. O condutor aí da Bravax, a 16 anos de idade, apresentava escoriações leves nas pernas e foi encaminhado aí pelo serviço de resgate até a unidade de pronto atendimento. O segundo acidente de trânsito envolvendo carro e moto agora foi por volta de 1h07 da tarde, na Avenida 3, bairro São Bento. No acidente, uma Titan e um Ford Fiesta. O condutor da moto, 19 anos de idade, apresentava um corte no nariz e escoriações leves nos braços e pernas também. O motoqueiro foi encaminhado para a UPA de Mineiros. Registrado ainda outro acidente de trânsito envolvendo moto com moto. Isso foi por volta das 18, já na Maria Eulália, cruzamento com a Zeca Alfaiate. Semáforo também. E o acidente colidiu uma moto Pop 100 e uma outra moto não identificada, que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, evadiu-se do local. Na colisão, 2 vítimas. A condutora da Pop 100, 29 anos de idade, apresentava escoriações profundas nas pernas, braços e um corte profundo no braço esquerdo. A vítima foi encaminhada pelo serviço de resgate para a unidade de pronto atendimento. A outra vítima do sexo masculino foi encaminhada para atendimento médico pela equipe do SAMU. Então nós não temos aí o estado de saúde dessa vítima quando ela foi socorrida. Agora 7h41. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Ocorrências policiais, a gente começa trazendo para você os resumos da Polícia Militar e também da Polícia Civil. O primeiro deles, a gente traz uma violação de domicílio e também é uma prática de lesão corporal contra a mulher. Conta a vítima, que procurou a delegacia de polícia, que conviveu aí com seu ex-companheiro por cerca de 2 anos e que há 4 meses estão separados. Desde então, de vez em quando, eles tinham alguns encontros, né, e tal. E aí, desses encontros, restou aí algumas agressões, né? Ele começou a agredi-la. Ela, de início, sempre contava aos familiares que tinha caído, que tinha batido em algum lugar, enfim, escondendo toda a situação. O detalhe é que nesta semana o indivíduo teria procurado a sua ex-companheira na tentativa de uma espécie de reatar aí o caso entre os dois. Só que ele queria que ela fosse agora a amante dele. Diante da negativa, houve mais agressões. Ele, inclusive, teria pulado o muro da residência da casa dela. Aí, quando ela procurou a delegacia de polícia para fazer o registro da ocorrência, foi constatado que contra ele já havia um mandado de prisão em aberto. A polícia, então, o conduziu até a delegacia de polícia. Então, foi registrado esse fato também. Ainda tivemos uma outra situação registrada, uma outra ocorrência de estelionato. A vítima, ela conta que no último dia 9 de maio, ela fez uma compra de várias camisas pela internet. O valor ficou 325.
O vendedor passou o Pix, né, para pagamento, o Pix foi feito e até agora a mercadoria não chegou. O mesmo sumiu, até bloqueou nos contatos. Tem gosto, cheiro e cor aí de golpe, viu? Também tivemos ainda uma outra apropriação indébita. A história é o seguinte, a vítima, no caso a mulher, teria denunciado o seu companheiro dias antes, por agressão, a briga, enfim. Ela conseguiu uma medida protetiva. Só que dessa vez o rapaz foi até a delegacia, por quê? Ele não pode se aproximar da residência, não pode se aproximar aí da sua ex-companheira. Mas ele ainda tem alguns pertences dentro da casa, os quais ele precisa para sobreviver. Então, ele afirma que um celular, inclusive um celular de uso pessoal, né, está sendo escondido por ela. E ele procurou então a delegacia de polícia para tentar reaver os seus pertences, tendo em vista que ele não pode se aproximar da inquirida. Também tivemos uma outra, uma ameaça registrada contra a vítima, de que ela é arrendatária aí de uma terra e está sendo ameaçada constantemente. Os fatos precisam ser apurados, mas pelo que foi relatado, parece que tinha até um plano para poder tomar as terras aí deste rapaz. Então ele procurou a delegacia, preocupado aí com esta situação. Tivemos também uma outra ocorrência, essa daqui ela deve ser investigada pela Polícia Civil a partir de agora, ouvindo testemunhas e tudo mais. Consta uma ocorrência, uma denúncia que partiu de uma instituição hospitalar aqui de Mineiros, onde uma mulher, uma senhora, ela teria chegado até este hospital com diversas lesões, inclusive costela quebrada. A paciente, né, com lesões, segundo familiares da paciente, ela teria sofrido uma queda. A paciente já tem aí 81 anos de idade. Os médicos, como eu disse, ainda é uma suspeita, afirmam, né, que de acordo com o conhecimento aos quais eles têm, as feridas, elas não são compatíveis apenas com uma queda, simples queda. Então, para não restar dúvida, eles fizeram uma denúncia para que o caso seja investigado. Detalhe, médicos afirmam que um filho aí desta vítima, desta mulher de 81 anos, chegou até o hospital já, inclusive, e teria solicitado para que os aparelhos de sua mãe fossem desligados. A partir deste momento, desta solicitação, possível solicitação deste filho, é que os médicos começaram a duvidar desta possível queda e fizeram a denúncia para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. Ainda tivemos um incêndio, este foi no Jardim das Perobeiras. A vítima, ela conta que no dia 17 de maio, por volta aí de 00:20, ela foi acordada por trabalhadores de empresas, pessoal que trabalha na madrugada. Eles passavam pela rua e avistaram fogo na residência da mulher. Ela nem tinha acordado ainda. E constatou, né? Iniciou aí numa peça de carro que ficava em frente à sua casa. E se espalhou aí pelos carpetes que estavam em cima do muro e tudo mais. Ela teve, então, um prejuízo, né, nesse fogo aí, mas foi avisada por pessoas que passavam naquela localidade. Estelionato. A vítima, ela diz o seguinte: ela vem recebendo cobranças indevidas de parcelas de um suposto financiamento. Só que ela diz que nunca fez financiamento. 3 boletos, sendo aí o último no valor de R$ 3.850. Sem ela ter feito financiamento, sem ela ter o bem ao qual o financiamento é cobrado. Também tivemos injúria e difamação. Nessa daqui pelo que eu entendi aqui, uma briga, aquela fofoca familiar, né? Casos de família. Casos de família, bem casos de família, né? E aí ela registrou um boletim de ocorrência, por quê? Uma das partes começou a gravar vídeos chamando a outra de cobra, né? E o veneno e não sei mais o quê, e essas coisas todas aí. E aí ela se sentiu ofendida e procurou a delegacia de polícia. Ainda tivemos uma outra ameaça e uma outra violação de domicílio. Essa foi no Leontino.
A vítima diz que o seu ex-companheiro teria pulado o muro da residência a fim de matá-la. Inclusive, teria, né, feito essas ameaças. Feito essas ameaças constantes, né? E informou ainda que ele teria saído com o veículo assim que percebeu que ela teria ligado aí para a polícia. Foi feito um patrulhamento, não foi localizado. Ela foi orientada a procurar a delegacia de polícia também para fazer o registro desta ocorrência. Agora 7h48 aqui na nossa Verde Vale. Esse é o nosso Jornal Verde Vale, onde você acompanha, né, as principais notícias. Essas foram as ocorrências registradas. Hoje é dia 18 de maio, é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, quintona. Hoje começa festividades na cidade vizinha de Portelândia. E eu quero chamar a atenção mais uma vez das pessoas que vão participar dessas festividades pelo seguinte fato. Em todas as realizações das festas na cidade vizinha de Portelândia, quando o pessoal retorna aqui para Mineiros, diversos acidentes são registrados na GO 94. Ali na GO 94, quando você passa com o seu veículo, você sente que o asfalto é mais poroso, o que dá uma sensação, né, de que o carro está mais seguro, está firme ali no asfalto. E isso faz com que o motorista acelere, cria aí a tal coragem, ainda mais depois de tomar umas duas brejinhas lá na festa, animado, né, e tudo mais. Ed Brito e Samuel, imagina, paixão no peito. E aí vem de lá pra cá. A gente brinca, mas é sério. E ainda mais também que ali é a GO, então a pessoa pensa, não, o perigo tá na BR. Aqui eu tô tranquilo, aqui não tem perigo, né? Então, e aí é onde acontecem os acidentes. Então, o nosso alerta para este fim de semana, né, acho que até sábado tem show por lá, é que se você for, né, vá com muita prudência, com muita tranquilidade, não faça a sua festividade terminar com tristeza, né? Um velório, por exemplo. Vamos falar a verdade aqui para ver se entra na cabeça aí do cidadão, né? Para ele se divertir aí com muita prudência. A GO 94 é uma GO perigosa, assim bem como esse trecho, né? Entre Jataí e Portelândia, Jataí e Mineiros, enfim, Portelândia e Mineiros, é um trecho onde nós já perdemos aí diversas pessoas. Então, por isso o alerta de hoje para começar essa quinta-feira, hoje começa as festividades, e o fluxo grande de mineirenses aí para a cidade de Portelândia é grande. Então fica esse alerta e essa atenção aí quanto aos perigos. Eu acho que também quando você sai de Portelândia já tem aquele declive, aquela descida muito forte ali, e as pessoas acho que meio que não calculam ou aceleram para subir do outro lado. E naquele sistema antigo, não, eu tenho que descer embalado para subir do outro lado. E lá do outro lado é onde você perde a pista, porque há uma curva bem acentuada. Para a esquerda, e é onde é que o pessoal passa reto. Né? Vai parar nas lavouras de soja, vai sumindo por ali. A gente, como você bem disse, a gente já perdeu várias vidas, né? E é preciso que as pessoas tenham essa consciência. É aquela velha história, né? Eleja aí o piloto da balada, aquele que não vai beber, vai ficar só na aguinha com gás. O resto bebe, depois vem carregado, né? É a melhor forma, né? Para que você vá e volte com vida e não coloque a vida de outros em perigo. Agora 7h51. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, a voz do cidadão, o pessoal tá mandando reclamações por aqui, né? Quem tá por aqui curtindo a nossa... deixa eu ver se tem o nome do rapaz aqui. Não tem o nome dele, mas que tá curtindo a melhor do Brasil aí. Um abraço pra você, meu querido. Bom dia. O pessoal tá dizendo o seguinte, às vezes consumidores inclusive não estão conseguindo trabalhar por conta de queda de energia que está acontecendo no circuito aí de um transformador. Vários consumidores queimando os seus equipamentos, tá? Essa vem a reclamação lá do Jardim das Perobeiras. O pessoal reclamando aí já tem alguns dias, tá? Pessoal também participando por aqui. Vamos lá. Bom dia, Jota. Setor Oswaldo de Souza. O pessoal tá dizendo que tem um pitbull aqui no setor que tá solto, né? E o pessoal tá com medo aí, né? Do cachorro morder as pessoas, pedindo então para que os moradores mantenham aí o seu animal dentro da propriedade. A SMT está precisando dar uma passada na Escola Municipal Santo Antônio. Pais também parando aí na faixa de ônibus, fila dupla e aquela celeuma toda, né, Wesley? Que a gente
cansado de falar aqui no programa, né? Aquele bom exemplo que os pais dão para os filhos, né? Vamos lá, também tivemos ainda uma reclamação. O pessoal está dizendo o seguinte, que uma senhora, ela teve lá no Perobeiras, a gente até falou dessa casa aqui, que um barraco, né, que pegou fogo. Pegou fogo. A pessoa disse que ela precisa de ajuda. Só que eu acho que o pessoal que quiser ajudar pode procurar inicialmente a Prefeitura de Mineiros, né, as obras sociais ali, a Secretaria de Ação Social. Inclusive, Jota, onde eu passei esse caso já direto para a Grace, lá da Secretaria de Promoção Social, hoje de manhã, ela já tinha falado comigo que vai encaminhar uma pessoa lá para verificar essa real situação e das necessidades dessa pessoa. Exatamente. Porque se a gente pedir uma ajuda aqui, ela vai colocar essa ajuda onde? É o primeiro passo. Ela tá sem a casa, é um barraquinho que ela tinha lá. Ela vai guardar isso onde? Então, acho que a ajuda inicial, né, para onde esta senhora vai, né, para receber posteriores ajuda. Então, como você bem disse, a Grace está sempre aí ajudando a nossa reportagem, e a gente tem certeza que essa senhora aí será agraciada, será aí atendida aí pelo poder público em breve. Aí sim, né, ela terá condições de receber outras ajudas aí. Dessa forma, as ajudas elas ficam centralizadas na secretaria, e quem quiser ajudar entra em contato direto com a secretaria. Olha, eu tenho interesse de fazer uma doação nesse sentido, e aí eles organizam, né, para fazer essa doação, para que, como você disse, não haja esse problema de onde vai colocar, ou às vezes várias pessoas vão doar a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, centralizando ali na Secretaria de Ação Social, tudo fica mais fácil. Muito bem, vamos com mais informações por aqui. Aquele colonhão que eu falei que estava dando sombra na casa lá, é lá na Rua Cruz de Malta, quadra 55, lote 12, tá? O rapaz está aí reclamando que a sombra tá grande, o matão alto, colonhão bonito lá, né? O pessoal tá cobrando aí baixa dos preços de combustíveis, né? O pessoal anuncia que vai baixar e por aqui não chega essa baixa de combustível não, viu? O pessoal fazendo a cobrança aí. Muito bom, o pessoal tá dizendo o seguinte: loteamento Parque do Cedro, risco imenso aí de incêndio em lotes, né, baldios por aqui. O mato tá invadindo as ruas. Pessoal pedindo aí então que a prefeitura faça uma fiscalização por lá e exija, né, aí dos loteadores a limpeza e não a queima aí dos lotes. Então o pessoal tá pedindo esse apoio por lá também. Então vamos lá, o que mais temos por aqui? Perobeira continua com lixo nas portas, caminhão passando para coletar. Então tá fazendo a reclamação mais uma vez aí dessa coleta, tá? Limpeza de terreno lá no Alvina Paniago, com a Avenida João Evaristo Vilela, quadra 44 também. Mato que não acaba mais, viu? Sim, né? Aí o pessoal aqui ajuda para esta mulher, ela vai mais além aí, né? Do que as coisas materiais, tá? O pessoal já tá dando uma olhada, eu não vou citar aqui agora porque eu precisaria, né, de uma informação oficial aí, mas enfim, é por isso que a gente sempre tem essa cautela ao solicitar ajuda para alguém. Nós fizemos aí o correto, que é informar a Secretaria de Ação Social para que ela, né, tome as devidas providências, e assim será feito com certeza. Agora 7h56. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Bom, Jota, bom dia para você. Antes de nós irmos embora, 2 recados. Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e o CREAS aqui de Mineiros hoje vai estar fazendo a mobilização aí pelas ruas da cidade, visando a conscientização da população, né? Nós estamos vivendo esse mês de maio, o mês laranja, que é justamente o mês escolhido para que esse tema seja evidenciado, no intuito aí das pessoas perceberem que esse problema acontece não só fora de Mineiros, mas principalmente Mineiros. A gente se depara com essa realidade. Então hoje esse pessoal do CREAS vai estar trabalhando aí nos semáforos, distribuindo aí panfletos no sentido de conscientizar a nossa população, que essa é uma responsabilidade de todos nós, né, de engajarmos nessa campanha, de combatermos aí o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O nosso bom dia para você que mais uma vez esteve conosco desde as 6:30 da manhã em mais uma edição do Jornal Verde Vale. Se Deus assim nos permitir,
Amanhã, sexta-feira, a gente volta no mesmo horário trazendo mais informações. Bom dia, senhorita Daliana. Muito bom dia, Jota. Bom dia também, Wesley. E também gostaria de fazer um convite aqui antes de encerrar aqui o programa da Pastoral da Moradia, né? Que convida para a população interessada em ajudar, seja com mão de obra, seja com materiais de construção, na construção da casa de número 223, que vai acontecer nesse sábado agora, dia 20 de maio, no seguinte endereço, a rua BV 15, quadra 18, lote 31, lá no residencial Buena Vista. Então, quem quiser ajudar pode chegar bem cedinho lá no sábado, né, para levar o material, para poder ajudar ali nos trabalhos. E a família agraciada é de Marilene da Silva e seus filhos, Deise, Bárbara e Henrique Michael. Então, fica esse aviso aí para a comunidade, para poder ajudar. Às vezes tem ali um resto de material de construção que não foi utilizado, né, por você na sua casa. Você sabe então que tem essa entidade que recebe esses materiais para fazer aí um bom uso e uma boa ação para nossa comunidade. Um ótimo dia e até amanhã. Bom dia para vocês, fiquem todos com Deus. A gente se encontra amanhã a partir das 6h30 aqui no nosso Jornal Verde Vale. Tchau, gente. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.